Estamos na APACD, hoje com o objetivo de compreender melhor o trabalho da escola especializada. Vamos conversar com a equipe pedagógica, também com o diretor administrativo, sobre como funciona a APACD, qual é a organização, como funciona a questão pedagógica, captação de recursos, quais são as metas da escola e também sobre um projeto que tramita no Senado Federal que visa extinguir as escolas especializadas. Estou hoje com a Eliana, diretora auxiliar, que vai contar para a gente um pouco da história da instituição. Obrigada, Eliana, por receber a gente. Olá, obrigada a vocês. É um prazer recebê-los aqui e socializar hoje um pouquinho da nossa história. Gostaria, Eliana, de começar perguntando desde quando existe a instituição em si. A APACD, ela tem 50 anos de idade. Ela foi fundada em 1975. A escola, no formato que ela é hoje, ela é um pouquinho mais nova, né? Então, a partir de 2010, iniciou as documentações para a formalização da escola, né? Em 2012, a escola ela foi fundada com o nome que ela tem hoje, que é modalidade especial, né? Escola regular na modalidade especial. Então, ela faz parte hoje da rede regular do Estado. Perfeito. Quais os tipos de deficiência a escola atende atualmente? Então, a nossa escola, ela atende um público bem diferenciado dentro da educação especial. Então, a gente atende alunos com deficiência bem generalizada, né? Alunos com diagnóstico de paralisia cerebral ou múltiplas deficiências. E o nosso público ele é totalmente dependente, né? Então, assim, são alunos com grau de deficiência mais acentuada dentro da modalidade especial. Esses alunos eles têm um acompanhamento, então, para a vida toda dentro da APACD praticamente? Sim, assim, a APACD ela recolhe criança de 0 ao infinito, né? A gente sempre brinca. Então, assim, eles só saem daqui quando a família opta pelo desligamento. Então, não tem uma faixa etária. Mas as crianças menores, de 0 a 3, a gente recolhe também com atraso no desenvolvimento neuropsicomotor. E essas crianças, sim, a gente trabalha no sentido de prepará-los para o ensino regular, para a inclusão, né? Então, eles entram aqui com o diagnóstico de atraso, a gente realiza o trabalho de estimulação dentro das salas de aula e, havendo a possibilidade, eles são encaminhados para o ensino regular. O ensino regular seriam as escolas comuns que a gente matricula nossas crianças, vamos dizer, típicas. Seria isso, professora? Isso. Nessa faixa etária, o ICMEIs, né, do município. Exatamente. Perfeito. Vamos falar sobre metodologia e acompanhamento, professora. Eu gostaria de saber como que a escola adapta o currículo para atender às necessidades. Então, a nossa escola ela segue o Plano Nacional de Educação, né? Um documento grande que chega aqui para nós. Aí as nossas professoras, junto com as pedagogas, elas constroem o nosso PTD, que é o nosso Plano de Trabalho Docente, né? Esse documento é um documento anual, onde as professoras pegam esse documento maior e adaptam dentro da nossa realidade, né? Dentro da potencialidade e individualidade dos nossos alunos. Perfeito. E como que é realizado o desenvolvimento, relatório, reunião com os pais, é mensal, quinzenal? Então, a nossa reunião com os pais, ela é semestral. Então, a gente sempre chama os pais, né, para o início do ano letivo, né, para a nossa primeira reunião. E nessa primeira reunião, a gente aproveita a vinda dos pais para construir o plano de atendimento individualizado do aluno, né? Que esse plano ele é construído com a ideia do professor, né? A questão de objetivos, metodologias, e com aquilo que os pais, as expectativas que os pais têm com relação à permanência do seu filho na escola, né? Então, a família participa na construção desse documento e a gente inicia lá na nossa primeira reunião do ano, que é a reunião de início de semestre. Legal. E durante essa entrevista com a família, eu tive essa informação esse ano, que elas têm a opção de fazer a dupla matrícula, correto, professora? Eles podem manter o aluno aqui e na escola regular?
Isso. As crianças da faixa etária de 0 a 4 anos, elas têm essa opção de realizar uma matrícula de acompanhamento na nossa escola especializada, né? E de frequência diária num CMEI, né? Então, existe sim essa possibilidade e a gente aproveita esse momento, né, dessa conversa com a família, no momento do acolhimento, no momento de fazer a matrícula, a gente explica para a família que existe essa possibilidade, sim. E qual que é o público assim que pode ter essa dupla matrícula? São todas as deficiências ou não? A dupla matrícula é para 0 a 4 anos, né? Mas essa opção de frequência na escola especial ou na escola regular, ela independe da idade e independe da deficiência da criança. E a gente também procura deixar isso muito claro para as famílias, né? Que a escola especializada ela existe para um público, né? Para aquele público que realmente necessita desse currículo adaptado, né? Dessa forma diferenciada de ensinar, mas, independente da deficiência, a gente fala para a família que, se for uma opção, né, da família, a criança pode sim ser matriculada no ensino regular. Perfeito, obrigada, professora. Estou com a professora Ticiana, que agora vai responder para a gente sobre a equipe e a formação dos profissionais que atendem aqui na APACD. Ticiana, como é composta a equipe pedagógica e multidisciplinar da APACD? Os professores, para estarem trabalhando aqui conosco, eles têm que ter a pós em educação especial. Então, eles têm a sua titulação, mas para trabalhar com o nosso público, eles têm que ter uma pós em educação especial. E qual que é o número de profissionais que vocês têm hoje dentro da instituição? Atualmente, hoje nós estamos com 17 professores. Esses professores, eles recebem uma formação contínua? Sim, através dos formadores, os professores também, como a escola normal, a gente diz, tem a nossa formação, semana pedagógica. Então, os professores, eles, né, como os professores nas outras escolas, eles também fazem aqui as formações de estudo e planejamento. Então, eles também recebem uma proposta que vem da CED e nós trabalhamos com os nossos professores. Perfeito. E como que existe essa interação dos professores, os terapeutas e as famílias? É um trabalho em conjunto, né? Um depende do outro para que o aluno tenha o maior rendimento possível, né? Que seja todo trabalhado para que o aluno tenha essa parceria e ele consiga sempre estar evoluindo. E as famílias, elas têm esse interesse, porque a gente vê que a escola, ela se dedica, né? Ela está investindo no profissional, investindo nos terapeutas. E como que é a busca da família? A família, ela tem participação ativa? É mais dificultoso? Como que você vê isso hoje dentro da instituição? Temos os dois públicos, os que nos ajudam bastante e aqueles que precisam da ajuda, né? Que não são todos, né, que têm um entendimento, que conseguem também, até às vezes têm o que querem, mas não podem. Então, a gente tem esses dois públicos, os que nos ajudam e os que precisam ser ajudados. Perfeito. Como que a escola lida, professora, com o comportamento desafiador e as crises durante as aulas? A gente sempre respeita o tempo da criança. Tanto como para os pequenos como os maiores, o pequenininho que precisa dar uma dormidinha um pouquinho, que não dormiu bem, não está muito bonzinho, está doentinho. Então, ambos a gente respeita o seu tempo, porque cada um tem o seu limite, a gente não extrapola o limite dele, então a gente procura sempre estar quando ele está mais ativo, mais disposto, o professor vai estar empregando a atividade com ele. Joia. E, professora, para encerrar a nossa parte aqui da questão da interação, existe algum canal de comunicação direta entre a instituição e as famílias? Diretamente, a gente tem o WhatsApp, né, que é uma ferramenta muito boa, é rápida. Quando a gente precisa estar conversando com alguma família, a gente já vai pedindo para a secretária estar entrando em contato com a família. Mas, durante o dia, no percurso, a gente tem uma agenda escolar, que ali o professor relata como que foi feita a sua rotina, o trabalho com o aluno, e no final da tarde, essa agendinha vai na mala do aluno e a família olha em casa e também se ela tem alguma anotação para estar fazendo, alguma observação, ela escreve ali e a gente no dia seguinte já vai estar olhando essa agenda.
Perfeito. Agora estou com o diretor administrativo Tito Sasso, que vai falar com a gente sobre a questão estrutural, recursos e parcerias da instituição. Tito, obrigada por receber a gente. A escola hoje, Tito, possui uma infraestrutura adaptada para diferentes deficiências? Sim, tudo bem? Então, a escola ela tem uma adaptabilidade para todas as crianças. Lembrando que todas as crianças nós dependemos de nós cuidarmos deles, que eles não têm acesso livre sozinhos. Então temos as rampas de acesso, as salas são todas projetadas, o ambiente da fisioterapia, todo o ambiente interno, o ambiente plano, para que a gente possa ter maior conforto para a acessibilidade das crianças. Joia. E existe, assim, Tito, um espaço específico de socialização, lazer e práticas mais autônomas onde as crianças participem? Sim, tanto na parte da clínica, que é um ambiente amplo e adaptado, ambiente alegre, para que a criança possa se sentir bem. Também temos o ambiente da dentista, a parte odontológica, que nós temos uma acessibilidade das crianças. Então, todo aqui local, seja a parte da refeição, da fisioterapia, da fono, do dentista, da escola, é um ambiente propício e adaptado para a criança aqui dentro. Joia. E quais são os recursos hoje pedagógicos, tecnológicos de acessibilidade que estão disponíveis para os alunos? Sim, nós temos nossos termos de colaboração. Através da educação, temos nosso termo com a CED, né? Ela passa recurso que a gente repassa o salário dos nossos professores e uma parte de custeio. Temos também um convênio com a FASPG, que também ajuda na parte do transporte das crianças, os nossos custeios, as cuidadoras aqui dentro, que é a parte assistencial. Temos uma parte da saúde, a FMS, que nos auxiliam nos nossos profissionais de saúde aqui dentro. E é claro, e muito importante, as nossas ajudas, as doações de empresas privadas, funcionários de outras empresas que nos ajudam, mas assim, doações, as captações que são muito importantes para a nossa sobrevivência aqui dentro. Um grande parceiro nosso é o Rotary. Eu faço parte também do Rotary Lagoa Dourada e nós temos anualmente o leilão de vinhos que é feito em prol da PACD. E vai ter em novembro, agora eu já convido todo mundo a ser um doador de vinhos e também participar do leilão, que é beneficente para ajudar na instituição. Tem também o pessoal da maçonaria que nos ajudam aqui em Ponta Grossa. Eles organizam para nós os nossos bazar da Receita Federal, que também já está em breve para acontecer, o bazar da Receita Federal em prol da PACD, que é organizado por todas as lojas maçônicas de Ponta Grossa. Somos também parte do BNI, aqui de Ponta Grossa, BNI CG Storm, que também são um grupo de empresas e empresários que também contribuem aqui para a PACD. Então, é uma série de empresas que nos ajudam de uma forma pontual, mas também alguns anônimos e outros de várias formas que gostam e têm o desejo assim, de contribuir conosco. E é muito importante isso, porque todos fazem parte da nossa história. Perfeito. E onde que as pessoas conseguem estar fazendo esse contato para estar doando vinho, para participar do leilão de vinhos, ou de repente para falar diretamente com quem organiza e ser, né, um potencial, vamos dizer, patrocinador da PACD? Claro. As pessoas podem fazer contato através vindo aqui na PACD, ou através das nossas redes sociais, que é @apacd.grossa. Pode nos chamar lá no direct, a gente faz o contato com vocês. E de todas as formas. Bom, as pessoas para nos ajudar, elas podem fazer contato conosco através do 3224-4746, que é o telefone da instituição, e também através do nosso Instagram, @apacd.grossa. Faça o seu contato, nos ajude, seja um parceiro. Perfeito. E agora vamos falar, Tito, sobre o assunto que nos trouxe hoje para trazer essa entrevista e também deixar as pessoas informadas sobre como funciona a escola especializada. Existe uma movimentação que fala sobre o fim das escolas especializadas. Você consegue colocar para as pessoas como isso aconteceu, está acontecendo, qual o caminho que isso está levando e por que é tão importante a gente entender e se somar, né, para que essas escolas continuem esse trabalho? Sim, de uma forma mais resumida, esse assunto em questão, esse projeto que está rodando, é um projeto para acabar com as escolas especializadas e unificar o estudo, tudo em uma escola regular. O nosso público é um público ímpar, que ele depende para tudo, desde um cuidado com uma troca de fralda, uma alimentação, um cuidado,
Tudo isso a criança tem que passar no colo e na mão de alguém. É impossível um público nosso, uma criança nossa, frequentar uma escola regular. Não tem condições estruturado para isso, porque depende de uma cuidadora constantemente. Desde que a criança entra aqui até o final do dia, chegando à sua casa, tem uma cuidadora junto. Nenhuma criança fica sozinha em nenhum momento. Isso não tem estrutura no ensino regular. E a falta desse atendimento nosso, no caso, nós como a PSD e as outras instituições, se tirar essa situação, é impossível uma criança ir para a escola regular. Então, esse movimento é para que mantenha esse tipo de atendimento. E nós estamos fazendo não só aqui em Ponta Grossa, que vai ter essa caminhada no dia 20, mas também em Curitiba e outras regiões do Paraná, simultaneamente, para essa conscientização, para que a escola adaptada, essa escola especial, não pare, não pode parar, porque o público de criança é muito grande e nós fazemos a diferença nisso. E eu já aproveito, pessoal, para convidar vocês para acompanhar o vídeo institucional que a gente tem lá no aplicativo da Live TV, que foi realizado aqui no ano passado, onde vocês podem conhecer toda a parte estrutural da escola, como é feito o trabalho, desde a chegada da criança aqui pela manhã até o término do dia. Está disponível nas nossas plataformas e acredito que lá no nosso canal no YouTube também. Qual que é o projeto futuro para a escola? Qual que é a visão do Tito para a escola daqui, vamos dizer, 2, 3 anos? Nossa visão de futuro é que essa escola, nossa instituição, a PSD, seja autossustentável. Porque quanto mais a gente conseguir regularizar e quitar essas dívidas passadas, nós conseguimos reaplicar o recurso aqui dentro, né? Se vocês observarem hoje, nós estamos até com a nossa rua pavimentada, fachada nova, estamos pintando, estamos reformando, nós estamos reestruturando a PSD como um todo, para que ela seja um ambiente ainda mais propício e alegre, não apenas para as crianças, mas para nós que é aqui dentro trabalhando. Então, o futuro daqui 2 anos é ter uma instituição altamente sustentável. Perfeito. Então fica o nosso convite para que você, empresário, ou você, pessoa física que está assistindo, que vai ver a nossa entrevista, venha conhecer a PSD, converse com o Tito, seja um doador, ajude a gente e se juntem a gente nesse movimento que vai acontecer no dia 20. Tito, deixa um convite para as pessoas. Claro. Eu convido a você. Venha fazer parte da nossa história, venha conhecer a PSD, venha conhecer a nossa estrutura, venha ver de perto o nosso trabalho. Porque a partir do momento que você colocar os seus pés aqui, você já faz parte da nossa história. Você é muito bem-vindo aqui dentro.